Fala pessoal, o Marlon passando por aqui, sempre com uma boa notícia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do Rua 15 Podcast. E eu não apresento esse podcast sozinho, eu tenho aqui do meu lado meu amigo, terapeuta, professor, enfim, esse cara aí é cheio de títulos, não dá para apresentar tudo numa vez só. Edson Irala, tudo bem, Edson? Olá, Marlon. Olá, tudo bem? Mais um dia, mais um episódio e vamos sempre, como sempre falamos, trazendo sempre convidados especiais. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né, Marlon? Hoje nós Hoje temos você que uma vai pessoa, apresentar a nossa o colega. papo vai ser mais comigo, viu, Edson? Você não se meta. Mas olha só, a gente tem a honra de trazer aqui hoje no Rock 15 Podcast uma pessoa incrível, com uma história incrível. E eu tenho certeza que a Rafa vai poder ajudar muitas pessoas com a história dela. Ela hoje vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela também. Mas enfim, senhoras e senhores, recebam no Rock 15 Podcast a Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast hoje com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Tá certo. Rafa, primeira coisa que eu gostaria que você contasse pra gente. Ah, o que Qual foi a maior virada de chave que você teve na sua vida? Conta um pouquinho pra nós como foi. Eu sei, mas os nossos amigos de casa não sabem. Mas eu quero que você faça uma ordem cronológica lá do começo, a Rafa lá de trás, para o que aconteceu na sua vida e como ela seguiu depois daí. Bom, eu sempre tive um sonho de ter uma vida jurídica e realizei esse sonho. Sempre trabalhei na área jurídica, fiz a faculdade de Direito, me formei, passei na OAB, Ó, realizei todos os meus sonhos ali. E quando eu estava prestes a realizar o meu maior sonho, que era de fato advogar, então aconteceu um episódio na minha vida que fez tudo mudar. Ave. Foi quando eu vivi um acidente em que eu queimei o rosto. Eu estava ajudando a minha mãe na lanchonete dela e eu estava esquentando uma jarra de leite no micro-ondas. E quando eu tirei aquela jarra de leite, ela explodiu no meu rosto, causando queimaduras de 2º grau. Tá, vamos lá. Desse dia, que você lembra desse dia? Tava um dia normal? Tava. Como é que foi? Foi, sei lá, um vacilo seu de alguma forma ou não? Foi uma coisa que aconteceu, assim? Como é que foi isso? Foi algo que aconteceu pela explicação de um professor da Faculdade Federal do Paraná, é algo raro, que a física explica, que é um fenômeno raro que acontece, porque é algo que eu fazia todos os dias na loja da minha mãe. Uhum, Eu ajudava ela todos os dias desde que eu nasci, né? uhum, Cresci lá dentro. uhum. Mas aquilo nunca tinha acontecido, eu nem sabia que poderia acontecer, então foi algo realmente atípico. E quando aconteceu, tudo mudou na minha vida. Primeiro que eu não sabia como que ia ficar o meu rosto, foi queimadura de 2º grau, foi uma queimadura no rosto inteiro. Fui pro hospital, vivi muitos Que momentos ano que foi ali, isso, foi em Rafa? 2019. 2019. Uhum. 29 de março de 2019, no aniversário de Curitiba. Uhum. No dia do aniversário de Curitiba. tem lembranças aí, então. Foi um renascimento. Tá, quando aconteceu o seu acidente, na hora ali que você viu, na hora você caiu na real que estava acontecendo, você Não, demorou um pouquinho para você, opa, isso aconteceu, como é que foi? não caiu a ficha em nenhum momento, nem na hora, nem depois. Demorou ali alguns dias. Quando começou a cair a ficha de tudo que estava acontecendo, eu entrei em depressão, porque eu não sabia como é que ia ficar o meu rosto. Dali, foi de manhã que aconteceu isso, eu fui pro hospital. Lá no hospital, eu não vi o meu rosto em nenhum momento, mas eu vi a reação das pessoas olhando o meu rosto. Ave, E doía muito. Eu claro. gritava de dor. Eu tomei morfina e outros medicamentos na veia para Uhum, segurar aquela dor. uhum, Então, eu fui prontamente atendida, foi muito uhum, rápido. uhum. Mas eu não vi como é que estava o meu rosto. Eu vi a reação das pessoas. Uhum. Lá no hospital, ligaram para minha mãe, ligaram para o meu marido, que na época era namorado, Uhum. para eles irem me encontrar. Chamaram a minha mãe porque eu tinha ido sozinha dirigindo o carro, e brigaram comigo. Não, pera lá, vamos voltar, pera aí. Mas você estava. Não, aconteceu esse acidente com É. você, você foi abrir o micro-ondas, Uhum, estourou uma jarra de leite no seu rosto, uhum. você entrou num carro e foi sozinha para o hospital. Sim. Mesmo com a gravidade desse acidente, você com muita dor, Uhum. foi acho que a iniciativa que ela teve ali, eu acho, Mas talvez, estava de... uma queimadura de 2º grau. Sim.
É muita. Eu fui fazendo oração. Sim. Dali da loja da minha mãe até chegar no hospital, eu só fui pedindo pra Deus que tivesse uma vaga na frente. Uhum. Só isso. E tinha. Quando eu cheguei lá, tinha uma vaga na frente, eu entrei rápido. Que Foi hospital que você foi? Hospital Vitória. Vitória. Lá no Uhum. SIC. Sei, eu sei. É. E aí, de lá, eles me encaminharam pro especialista de queimaduras, no evangélico. Uhum. Então você saiu de lá e foi pro evangélico. Você foi com uma ambulância? Você foi. Como é que Ali, a foi? minha mãe que me levou, que Ah, era sua mais mãe rápido daí. do que Uhum. esperar um encaminhamento de ambulância. Eles Uhum. deram o encaminhamento, mas a gente foi de carro. Uhum. Ali eu já tava medicada, já tava Uhum. Já precisando estava de baixando a adrenalina, mas você estava bem caindo na real de tudo que estava acontecendo. Ainda não. Ainda não. Não, porque eu tava muito medicada. Então eu Uhum. tava quase fora de mim, assim, Tava meio quase. dopada. Isso. Uhum. Porque a dor era muito grande. E aí, lá no hospital evangélico, eles enfaixaram o meu rosto e eu fiquei assim por quase uma semana. Uhum. Nunca tirei a faixa durante essa semana. Então, eu não vi como é que tava o meu rosto. Uhum. Você tinha preocupação com relação a isso? Muito. Eu tinha preocupação se ia ficar marca, se eu ia precisar fazer cirurgia plástica, porque eu fui encaminhada para ser atendida com uma cirurgia plástica. Tudo indicava que eu ia fazer a cirurgia. Uhum. Mas, no fim das contas, não precisou. Tá. Como é que é a recuperação de uma pessoa que sofre uma queimadura tão séria como você sofreu, tão grave? Como é que são os dias pós isso? Bom, no meu caso, eu não tirei o curativo. Eu fiquei direto quase uma semana. Precisei dormir sentada para que não causasse bolhas, aumentasse a quantidade de bolhas na queimadura. Eu não podia ficar em luz acesa, tomar sol jamais. Então, eu fiquei no quarto, quietinha, no escuro, ali todos os dias. Eu não conseguia mexer direito a boca, porque queimou aqui inteiro, né? Veio de baixo, assim. Até tem um vídeo na internet da câmera de segurança da lanchonete da minha mãe. Então, esse vídeo tá na internet, circulou na época, viralizou, até hoje circula aí, muita gente já viu esse vídeo. Eu tiro a jarra do micro-ondas e na hora que eu pego a jarra, o líquido sobe. Então, ele vem de baixo. Então, aqui, nessa parte inteira, foi 2º grau. No restante do rosto, foi 1º grau. Como nessa parte foi 2º grau, ficou mais grave, então eu não conseguia nem mexer direito. Então, era difícil a alimentação. Então, eu comia mais devagar, alimentos pastosos, Nem enfim. sentia, né? Nem Nem sentia. sentia. Doía pra tudo. Doía pra respirar, pra acordar, pra se mexer, tudo. Tudo Tá. doía. A gente. Quanto tempo mais ou menos disso aí que, enfim, você falou: caramba, aconteceu isso comigo, o meu rosto ele tá queimado. Eu creio que isso mexe muito, né? Ainda mais você. Que idade que você tinha nessa época? 27. 27 anos, super jovem, né? Tudo pela frente ainda. E mexe muito com a parte da vaidade da mulher, também o Sim. rosto, né? Porque o rosto ainda mais o seu rosto que é bem expressivo. Como é que foi isso pra você? Que horas que você falou, olha, realmente eu sei que isso aconteceu, mas e aí, agora a gente vai resolver e vamos. Como é que foi essa parte da história? Teve uma progressão ali, porque primeiro, eu passei o primeiro dia inteiro nesse momento de entender o que eu ia fazer naquele momento. No dia seguinte, que o remédio começou a sair do organismo um pouquinho e a adrenalina começou a baixar um pouquinho, e aí eu fui entendendo que eu estava com o rosto queimado, e aí eu entendi que eu ia ficar 1 ano sem sol. Aí, nos dias seguintes, foi caindo a ficha de que eu não pera iria lá. advogar. Isso é importante. Você já tinha. Alguém já tinha te contado que você falou: você vai ficar 1 ano sem tomar sol. Sim. No hospital evangélico, eles já deram todas as instruções. Ficar de 1 a 2 anos sem sol, 1 ano no mínimo. Como é que é? Pra não manchar o rosto. Como pra é não que é ficar você ficar cicatriz. tanto tempo sem tomar sol? Quais são As sensações, né? Não, As não é as percepções sensações, dela. quais são o aprendizado que isso traz? Porque talvez você ficou proibida de fazer algo que é tão comum pra gente, para as pessoas, né? Tomar sol, né? E até o curitibano, quando vem o sol, a gente fica maravilhado, porque, né? Esse ano, 2025, tá terrível, só faz chuva e calor, né? Com chuva e frio. Como é que foi para você esse período, Rafa, de você eu não posso tomar sol?
O que essa história trouxe para você em relação ao aprendizado? O que você fez com ela? Bom, nos primeiros meses eu acabei entrando em depressão, porque eu realmente acreditei que eu ia ficar com cicatriz, eu acreditei que eu nunca mais iria advogar e eu não poderia mais fazer coisas básicas, como você falou, né? Então, por exemplo, ir pra praia, não podia. Eu não podia ir na minha própria casa, porque eu tenho um gato. E na época eu morava sozinha com o meu gatinho. E eu fiquei na casa do meu marido. Ele cuidava de mim nessa época e todos os dias ele ia na minha casa cuidar do meu gato. Por quê? Porque eu não poderia ter contato com o pelo de gato. Então, são coisas básicas do dia a dia que eu não pude fazer. Não pude mais trabalhar na área jurídica, porque na época não tinha online. Foi 1 ano antes da pandemia isso. Então, não existia advocacia online na época. Então, o meu sonho foi interrompido. Eu não sabia que existia uma vida fora daquela vida jurídica, aquela bolha que eu vivia. Não sabia que existia outras possibilidades. Então, eu entrei num buraco mesmo. Eu entrei num buraco de não saber o que fazer. Não sabia quem eu era, o que eu ia fazer, o que ia acontecer comigo. Eu achei que o meu marido ia me abandonar. Porque passa tudo pela tua cabeça. A primeira coisa que vem na mente, né? O que acontece é isso, é a perda. É a perda da tua identidade. Exatamente. Eu não sabia mais quem eu era. Então, eu não sabia mais nada. Né? Não sabia quem estaria comigo ali, naquele momento. Eu não imaginava que, se eu ficasse com cicatriz no rosto, se o Almir ia ficar comigo. Eu não sabia que ele ia cuidar de mim. Você não sabe, você perde totalmente o controle, a noção do controle da vida. Que a gente acha que tem, né? Que no fim das contas a gente entende que não tem muito controle, não. Mas eu achava que eu tinha um controle ali, tava tudo no caminho, realizando meus sonhos, seguindo minha vida, tava lindo. E aí, de repente, acontece algo que mudou totalmente o rumo. Pra quê? Pra me mostrar que existia outras coisas e que talvez o meu caminho fosse em outro lugar, né? Não aquele jurídico. E não aí? somente aquele. E aí, o que você fez? Tá. Foi uns 4 meses depois desse episódio. Eu não gosto nem de falar que foi um acidente, porque eu acho que foi um episódio muito importante na minha vida, que Deus me deu de presente. Hoje eu consigo olhar assim como algo assim que foi muito importante, muito bom. Na época eu sofri, mas depois eu consegui olhar com outros olhos, porque completamente tudo na minha vida mudou, começando pela noção de propósito. Ali, logo Nesse momento, você achava que a tua carreira ia se deslanchar através da advocacia. Sim, antes do acidente, sim. Você via ali, já trilhava mentalmente ali tudo que ia acontecer com você. Você é uma advogada de sucesso e tal. Chegou o acidente, aquela insegurança, se eu vou ficar com o rosto marcado, será que meu marido vai gostar de mim, eu mesmo com esse problema? Então, discorrendo, chegou uma hora que você começou a entender que, opa, isso aqui aconteceu porque eu precisava ter uma mudança de propósito. Isso. Eu só fui entender isso mesmo 4 meses depois, quando eu comecei a me permitir estar em lugares diferentes. Comecei a sair de casa, porque eu estava dentro de casa e não saía para nada, nem de noite. E aí eu comecei de noite a ir em alguma palestra e conhecer coisas diferentes. Comecei a ir em palestras de autoconhecimento, desenvolvimento humano. E aí eu comecei a ver que existiam outras coisas além da advocacia. Mas no começo foi ali uma guerra interna. Porque tinha a minha autoestima estava baixa, porque eu olhava no meu rosto, estava machucado. Por dentro eu estava machucada. Por dentro um sonho interrompido. Não sabia o que seria mais de mim. Então era angústia, tristeza, depressão. Então, isso que eu ia até comentar para vocês assim que estão vendo e assistindo nós. Isso nós chamamos de depressão. Depressão é aquilo que você não tem como fazer nada. Você se perde dentro dos seus pensamentos, não é verdade? Acho que isso que aconteceu. O que eu faço nessa hora? Não tenho nada para fazer. Então, todas as emoções, elas começam a mexer e você se perde dentro dessas emoções. Sim. Eu acho que isso é um diferencial. E é importantíssimo que a Rafa está falando para vocês, pessoal, para que, se acontecer alguma coisa com alguém que esteja perto de você, você já sabe o que ela está trazendo, não é? Eu acho que... Bom, deixa ela terminar a história dela, mas eu acho que essa história
pelo sorriso e pela vida. Eu sei que ela chegou aqui com o marido. Então, são muitas coisas que aconteceram. Mas vamos lá, Rafa. Você ali, então, você se permitiu começar a sair de casa. Uhum. Então, você começou a frequentar algumas palestras e fazer alguns cursos e tal. Quais exatamente, assim, você foi? Onde você ia? Como é que era esse período, assim? Uhum. Eu comecei a ir em palestras de PNL, primeiro. A primeira palestra, na verdade, que eu fui foi de PNL, que eu nunca ouvi falar. PNL, Programação Programação Neurolinguística. neurolinguística. Isso, aham. E ali eu comecei a ver que muitas coisas dependiam de mim, que eu poderia criar uma nova realidade na minha vida. E naquele momento eu tinha muitas dívidas, porque eu não estava trabalhando, né? Uhum. Eu estava ali no fundo do poço, sem saber o que fazer para sair dali. E assim, não tava nem com esperança de alguém me salvar. Uhum. Tava ali no fundo do poço mesmo, e a vida é essa, acabou minha vida, e pronto. Até que eu fui nessa palestra. Ah, mas eu tive vontade de ir nessa palestra? Não, não tive vontade. Foi uma amiga que me convidou. E eu disse, tá bom, vamos. Só que ela não me falou do que era a palestra. Então foi algo assim que me marcou muito. Porque se ela tivesse falado, eu também não iria. Nesse momento, o teu rosto ele já estava melhorando, Tava melhor. já estava. Sim. Então você estava mais segura também. Tava, aham. Ainda tinha muita sensibilidade, porque fica muito sensível o rosto, fica com uma pelinha mais de bebê. Como se tivesse feito Mais um peeling fininha, natural. Sim. Mas os machucados mesmo já tinha saído. Uhum. As pelinhas, né, as casquinhas machucadas já tinham saído. Uhum. Então, de noite eu saía. Às vezes eu saía assim. Uhum. Aí eu fui nessa palestra e mesmo... Onde foi essa palestra? Você Foi lembra? no Espaço Torres. Espaço Torres? Aham. Ali perto de casa ali. Quem que era o palestrante? Anderson Luiz. Anderson Luiz. Uhum. Tá. O Anderson Luiz falou uma coisa nessa palestra que tuf em você. Uhum. Teve alguma frase específica, alguma palavra específica? Você lembra disso? Eu não lembro de frase, eu lembro de um exercício. De um exercício que foi feito em dupla. Uhum. Eu tava sozinha, porque essa minha amiga não tava lá comigo. Eu fui sozinha na palestra. Ela te convidou, mas não foi. Exatamente. Ela me jogou no fogo ali. E mas você sabia que ela não ia e falou, não, eu vou? Não, eu ou achei na que hora ela ia ela sair... falou. Não, eu achei que ela estaria comigo, mas ela no fim das contas, ela chegou depois e sentou no fundo e foi embora. Enfim, a gente acabou nem se vendo. Uhum. Mas eu tava bem mais pra frente. Aí naquele exercício eu fiz dupla com uma pessoa. Eu não lembro quem era, enfim. Mas eu lembro que era um exercício tão simples de falar pra pessoa um momento da vida mais importante, mais feliz e um momento mais triste. Que era pra resgatar alguma memória ali. Uhum. E eu achei isso tão marcante, porque isso me fez trazer coisas boas da minha memória, sabe? Uhum. Lembrar de coisas boas, porque naquele momento eu não estava lembrando. Uhum. Então, foi muito importante lembrar e compartilhar com algum estranho. Como é que foi esse exercício? Exatamente assim. Uma pessoa de cada vez contava a memória boa e a memória triste. A memória triste, naturalmente, foi o meu acidente. Na época, eu estava sofrendo muito com isso. E a memória boa foi o nascimento do meu sobrinho. E aí, de repente, você começa a lembrar que tem coisas boas na sua vida, né? E começa a trazer de volta aqueles hormônios bons que seu cérebro precisa. Resgatar, né? E aí começa a trilhar um caminho novo na sua cabeça e na sua mente de uma alegria que você não estava mais sentindo. E aí você começa a ver uma esperança no fim do túnel. Então, naquela palestra, eu vi que havia esperança. Dava para criar uma nova realidade. Eu não sabia nada sobre inteligência financeira, inteligência emocional, não sabia nada sobre nada de desenvolvimento humano, PNL, coaching, eu nunca tinha ouvido falar de nada disso, constelação familiar, nada, terapia integrativa, nunca tinha ouvido falar de nada disso, achei que era uma coisa de outro mundo. Inclusive, eu achava que era tudo mentira, que estava sendo falado lá. Achava Você não que era botava fé? Tudo é teatro, tudo é mentira, nada disso existe. Capaz que a pessoa tá faturando isso daí que tá falando, não. E ainda no final quis me vender um evento, né? Um evento lá de 3 dias na época, para eu quebrar, desbloquear ali crenças limitantes e tudo mais. Falei, nunca que eu vou conseguir pagar R$1.000 nisso. Nunca. Eu tava em dívida. E aí eu saí dali chorando.
O Almir foi me buscar de carro. Ele ficou muito brabo, porque eu tava com a cara desse tamanho, inchada, de tanto chorar. E ele achou que tinha acontecido alguma coisa. Falei, aconteceu, né? Uma tomada de consciência das braba. Que daí eu entendi que dependia de mim. E o que eu fiz dali pra frente? Eu inventei de vender brigadeiro. Pra fazer dinheiro, pra fazer aquele evento, aquele evento de 3 dias. Mas teve... O brigadeiro, ele sempre fez parte da sua vida ou não? Foi naquele momento uma ideia que você teve? Ele sempre fez parte como um hobby. Você gostava de fazer brigadeiro? Sim, desde criança aprendi a fazer brigadeiro com a minha avó paterna. Então, sempre fiz. Até eu era conhecida já pela família, pelos amigos. Quando eu me chamava, assim, a Rafa vai vir aqui. Já tinha lá uma lata de leite condensado e um chocolate em pó pra eu fazer brigadeiro. Que legal. Era assim, não tinha encontro sem brigadeiro. E lá na palestra você teve esse estalo. Puf, vou fazer brigadeiro. Foi durante a semana seguinte que eu fiquei buscando uma solução, né? Ok, eu entendi que existia um evento de R$1.000, que era um absurdo esse valor na época pra mim, e existia uma vontade que eu acreditei que ia mudar a minha vida. Beleza, não tenho dinheiro e quero muito ir. Qual é a solução? Sentar e chorar não é a solução. Não. Aí eu fui buscar alguma solução. E fiquei pensando, o que eu gosto de fazer? O que pode me trazer um retorno financeiro? E o que as pessoas gostariam de comprar? O que eu sou boa em fazer? E aí eu fui juntando ali os pauzinhos e falei, vou fazer brigadeiro. Em algum momento você falou, eu vou fazer brigadeiro e não vou vender, não vai dar certo? Você pensou isso? Eu pensei que daria certo de vender 100 docinhos por fim de semana. Eu não pensei que não daria certo, mas essa era a primeira meta. E deu certo de vender quantos? Eu acho que no primeiro mês foi uns 2.000. Caraca, hein? Docinhos. Ela vendeu 5 vezes mais por semana do que ela estava imaginando que poderia vender. E você sabe que isso a gente leva para um lado, o poder do acreditar e o poder da fé. A fé, como as pessoas falam, move montanhas. Moveu, né? Fez a mudança na tua vida. Sim. E aí, desde o início deu certo. Nunca foi um desafio, assim, ruim. Os brigadeiros sempre deu certo e sempre foi uma crescente. E aí eu comprei os ingressos, comprei pra mim e pro meu marido. Tá, ele fez também? Você não comprou só pra você, você comprou pra você e pra Exatamente. ele. Então, nesse momento, surge, além de uma Rafa, foi 2000 e quanto isso? 2019. 2019? Surge a Rafa 2019, já saindo do direito para o empreendedorismo, certo? E a partir daí, como é que foi? Como é que foi a sua vida? Você começa a fazer brigadeiro, começa a ser um sucesso, porque eu lembro, eu consegui pegar na memória que a primeira vez que eu vi você, e nem imaginava que um dia eu te conhecer, foi na TV, na Band, né? No programa da Ana, que é uma amiga também, que é uma pessoa que a gente conhece em comum. Você estava lá porque realmente você era um sucesso naquilo que você fazia. Todo mundo, né, sabia do teu sucesso e tal. Como é que foi aí essa... Poxa, agora eu não sou mais advogada, agora eu vou trabalhar com brigadeiro, vou fazer uma carreira em relação a isso, eu vou ficar tão boa nisso que eu vou ensinar as pessoas não só o empreendedorismo, como elas conseguirem superar os seus limites e os problemas que ela tem na vida. É isso que aconteceu com você? Foi mais ou menos isso, mas não foi intencional. Tá. Na época, eu não queria fazer essa transição de carreira, eu não queria criar uma carreira com os brigadeiros. Aconteceu. Foi no primeiro mês que foi um grande sucesso. Eu falei, opa, peraí, que legal, estou me divertindo. E por onde você anunciava, assim, falando do seu produto? Você usava aqui sua rede social? Como é que era? Criei um Instagram, postava foto lá e postava também nos status do WhatsApp. E mandava pro pessoal, pros conhecidos. A gente tem uma grande lista de contatos no WhatsApp, no nosso celular. Então, é o primeiro lugar ali que você pode explorar, pode divulgar. E é um primeiro desafio, porque normalmente a gente tem vergonha. Eu tinha vergonha. Eu trabalhava na área jurídica e o primeiro desafio que eu venci foi achar que eu estava me humilhando.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar até. Mas eu acho que não, porque na verdade você fazia tão bem o que você fazia que na verdade você, não sei, acho que você estava levantando a sua carreira ali para as pessoas, né? As pessoas, Sim. porque assim, ó, um advogado a gente só vai atrás quando precisa, né? Agora um Uhum. brigadeiro a gente quer comer sempre, né? Então as pessoas têm outra visão, né, de você, elas acabam sendo, mas é para você essa barreira, porque muita gente tem essa barreira, Rafa, Sim. de fazer alguma coisa nova, ainda mais sair de um nicho de mercado, né, Uhum. tão sólido como é um direito, né? Poxa, eu vou sair disso aqui, fazer brigadeiro, ai que vergonha, o que que as pessoas vão achar, o que que a minha família vai dizer de eu estar largando uma carreira para fazer isso aqui, que é o informal, tal. Como é que foi para você? Eu pensava exatamente isso. O que que as pessoas vão achar? E a minha família, alguns membros da minha família, até comentaram assim: nossa, tadinha, fazendo brigadeiro. É uma coisa que eu sempre trago, assim, que eu sempre falo, gente, eu faço porque eu gosto e porque me traz um retorno financeiro muito bacana. Se a pessoa tivesse uma noção do retorno financeiro que eu Do tinha, não mercado, ia falar que era tadinha. com certeza absoluta. Mas foi, assim, o primeiro desafio foi esse. Mas quando eu venci esse desafio, eu falei assim: olha, quer saber? É o que eu vou fazer. E eu decidi parar de pensar no que os outros iam pensar e foquei na solução. Foquei no resultado que eu queria. Então, eu queria divulgar, queria vender mais, e foi indo, foi aumentando, e foi cada vez mais ali crescendo o número de clientes. A gente entrou no iFood. Logo, acho que foi uns 15, 20 dias depois que a gente começou a vender, o iFood ligou pra gente para convidar a gente para entrar no iFood. Então foi algo assim Vocês foram diferente, que a convidados. gente foi convidado. E a gente nem sabia que não era assim que entrava, que normalmente as pessoas que fazem solicitação, né? Eu achava que era normal, que, Ah, é que eles que verdade. ligavam e era isso mesmo. Mas a gente entrou por convite deles lá em 2019. Que legal. Então, por isso a gente abriu o CNPJ, a gente criou as caixinhas clássicas de brigadeiro. Então, a gente foi criando uma identidade de produto ali dos Uhum. brigadeiros junto nesse movimento todo do iFood. Uhum. Então, eu não era expert em tirar foto, não entendia muito bem de muitas coisas, mas eu fui aprendendo no caminho. E o conselho que eu gosto, assim, de dar é isso, é se desprender do que as pessoas estão pensando, porque, assim, só a gente sabe o que a gente tá vivendo. Sim. Só a gente sabe o nosso porquê, o nosso objetivo. Só a gente sabe o que a gente tá vivendo dentro da gente, Uhum. quais são as dores, os Uhum. desafios internos. Uhum. Só a gente e Deus, né? É. Então a gente tem que Ninguém fazer. sabe o que está se passando com a gente, né? Então, se eu não fizer algo por mim, por que que outra pessoa faria, Claro. né? E se eu confio no que eu tô fazendo, eu transmito essa confiança para outras pessoas também. Então, eu acredito que eu sempre vendi muito bem, porque eu sempre vendi como o melhor brigadeiro de Curitiba. E eu acredito nisso até hoje, é por isso que eu ainda faço. Uhum. Eu trabalho com outras coisas. Qual que é a rede social lá do Brigadeiro? Brigadeiro, né? Brigadeiros, Curitiba. Aí, pessoal, a rede social tá aqui na tela agora, nesse momento, aqui embaixo. Então, ó, segue lá. Você ainda, Rafa, as pessoas podem fazer pedidos lá ou... Uhum. Pode sim. Vocês já vão entender porque eu tô perguntando ainda, viu, gente? A Rafa, a carreira dela não é por aí, ainda tem história pela frente aí. Mas conta lá pra mim. Veio os brigadeiros, você foi um sucesso, você aparecia na TV fazendo brigadeiro, as pessoas, fora a tua história lá da queimadura, você agora se tornava uma empreendedora de sucesso, com um produto que todo mundo abraçou e curtiu demais. Uhum. O que vem depois daí? Depois daí tem mais coisas, sei que tem. O que vem depois daí? Bom, nessa jornada do empreendedorismo com os brigadeiros, eu fui estudando como melhorar, profissionalmente falando. Fiz cursos, aprendi a precificar, aprendi a como ajudar outras pessoas também a seguirem nesse caminho. Fiz parcerias, assim, na época tinha muito sorteio no Instagram. Então, eu fiz muitas parcerias, conversava muito com colegas dessa área, percebi os desafios, as dificuldades dessas pessoas. Tinha muita gente que não acreditava nesse negócio. E aí eu fui fazendo algumas formações, alguns cursos que me capacitaram também para dar mentoria para elas.
Porque eu acreditava que se a pessoa gosta de fazer, muita gente gosta de fazer sobremesa, gosta de fazer bolo, gosta de fazer docinho, mas não sabe como fazer isso para vender. Porque uma coisa é você fazer bem, outra coisa diferente é vender, saber vender é outra coisa. E não adianta você saber fazer algo muito bem e não saber vender, não saber como oferecer, né? Não saber convencer a pessoa de que seu produto é bom. É bem diferente. Então, eu comecei a dar mentoria nesse sentido. E fiz um curso também na Hotmart, completo, tá lá ainda disponível. Tem um curso seu lá? Tá lá Como disponível. que é o nome? Empreender, 7 chaves para empreender com brigadeiros. Tá no 7 link da bio lá chaves. do Instagram do Brigadeiros Curitiba. Olha aí, pessoal, 7 chaves para empreender com brigadeiro. Pô, tá. Isso que nós chamamos de empreendedora, né? Empreendedora. E aí eu fui percebendo que tudo que eu tava aprendendo e que eu fui ensinando não era só para os brigadeiros. E aí eu percebi que era maior ainda do que aquilo que eu tava vivendo, era maior ainda do que aquilo que eu já aprendi, que eu tava ensinando. Tinha muito mais. Eu poderia ajudar outras pessoas também. A quê? A realizar sonhos. Porque muitas pessoas viraram minhas alunas de brigadeiro não porque tinham um sonho de fazer brigadeiro para vender, mas porque tinha outros sonhos. Por exemplo, uma das pessoas veio me procurar porque ela queria se mudar para Portugal. E ela precisava de um valor X para ela ir para Portugal. Falei assim, Rafa, será que eu consigo 10 mil reais em um ano para eu me mudar para Portugal? Eu respirei fundo, falei assim, olha, se você fizer o que eu fiz, você consegue 10 mil reais em bem menos tempo. Bem menos. Então, você consegue? Com certeza. E ela foi. Em 6 meses, ela já estava morando lá. Que legal. Isso é muito legal. Que legal. Então, tem alguns cases, assim, que a pessoa tinha um sonho. Não era fazer brigadeiro, mas brigadeiro foi o meio. Né? Então, isso eu fui expandindo para outras coisas também. E eu entendi que eu consigo mostrar para a pessoa que ela pode fazer algo que ela gosta para realizar os sonhos dela. É possível. É possível realizar um sonho, viver de realizar seus sonhos. É possível pegar uma paixão, uma coisa que você gosta, que você acha que é o seu hobby, mas tornar isso o seu ofício. É possível. E com leveza. Não precisa ser pesado. Isso que nós chamamos de mentoria. Então, você é uma mentora. Mentora de pessoas. Sim. Hoje você ajuda várias pessoas, não só em relação à mentoria, mas com a sua história mesmo, né? Sim. Porque você teve uma história realmente de superação ali, né? De um problema que hoje você enxerga como se fosse, sei lá, uma coisa talvez boa que aconteceu na sua vida, pelo que você falou ali, né? Que abriu um caminho para você que talvez não iria abrir de uma forma natural, né? E hoje você tem um trabalho de ajudar pessoas com uma mensagem positiva, uma mensagem de vida, de empreendedorismo e tal. Qual é o perfil de pessoas que geralmente procura a Rafa hoje para que tenha uma outra perspectiva de vida, assim como você teve? Normalmente as pessoas que me procuram para ter uma mentoria comigo, ou também para contratar algum treinamento, que eu também dou treinamento em empresas de liderança, autoconhecimento, desenvolvimento humano, inteligência emocional. Normalmente esse grupo de pessoas são pessoas que já têm uma profissão, mas que querem melhorar a si mesmo dentro daquela profissão, ou às vezes elas querem ter coragem suficiente para arriscar em algo novo, nem sempre deixando de fazer o que já fazia, porque existe uma coisa que é muito falada sobre transição de carreira, em que as pessoas acreditam que tem que parar de fazer algo para fazer outro algo, e nem sempre é por esse caminho. Você pode seguir por 2 caminhos. Se você tiver um planejamento assertivo, se você tiver ali todas as metas certinhas, organizadas, o passo a passo, você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E não precisa ser pesado. Esse é o ponto. Porque muitas pessoas colocam peso nisso, né? E aí você nem se sente feliz realizando um sonho. Total. Fica sofrendo ali no caminho. Eu acho que muita gente, na verdade, a gente sempre pensa naquilo que vai dar errado, né? Não, mas será que pode dar errado? A gente pensa em tudo que é ruim, né? Na verdade, que pode acontecer. Poucas pessoas pensam no que é bom. Puxa, isso aqui é bom, isso aqui vai dar muito certo. Tá legal.
Quer fazer alguma pergunta? Não, é que Não? nós estamos já quase... Rafa, não, eu sei, mas como tem muita coisa para Tem muita eu coisa, vou, você tem muito assunto, a gente podia passar aqui, como você mesmo fala, muito tempo com a gente. Mas eu queria saber uma última coisa. Como é que funciona esse seu trabalho nas empresas? Lá você usa a sua história mesmo, ali desde o seu acidente até o brigadeiro e tal, você vai nesse viés também? Trago esse caminho aí dentro do treinamento, sim. É que depende muito da proposta, do que a pessoa me pede, né? Então, tem escolas que me chamam, tem empresas de vendas que me chamam, então, depende muito qual que é o objetivo, qual é a mensagem que a empresa me contrata, e aí eu desenvolvo e eu trago algum trecho, alguma parte da minha vida que eu superei, que eu venci, que eu consegui, e aí coloco conceitos, coloco toda a técnica, trabalho com atividades experienciais também, então é algo bem bacana, assim, tem tido resultados incríveis. Poxa, que legal. A sua história é muito bonita, é muito inspiradora de verdade. Eu espero que de verdade você continue mudando a vida das pessoas, como você vem feito aí na sua carreira ao longo do tempo. Tem muita coisa para acontecer para você ainda, a gente sabe, né? Como é que a pessoa faz para te achar? Bom, tem o meu Instagram, que é Rafaela_Cauana. Lá a pessoa acha a Rafa. Isso. Rafaela_Cauana. Eu tô lá sempre, direto. Me manda um direct que eu já respondo. Tá certo. Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que quem assistir esse bate-papo aqui vai ser muito abençoado com a sua história. Você vai ajudar muitas outras pessoas, Edson. E muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer e um privilégio ter você conosco sempre. Você sempre vai estar aberto para você a hora que você quiser. Obrigada. Quer deixar uma mensagem final? Quero deixar uma mensagem para quem está assistindo esse podcast. Pode falar comigo no Instagram, se você quiser desabafar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu posso te ajudar. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é: tenha coragem. Às vezes você quer fazer algo e você fica esperando, ao invés de fazer logo e ter resultados incríveis mais rápido do que você imagina. Então, começa a agir logo, hoje. Pessoal, o Rua 15 Podcast fica por aqui hoje. Muito obrigado ao Zé, muito obrigado ao Cleverson, muito obrigado aqui à produção do Toca, muito obrigado ao meu parceiro Edson aqui. Foi mais um episódio sensacional. Obrigado, Rafa. Obrigado ao Almir, que está aqui, o esposo da Rafa. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Edson, finaliza para nós lá. Um abraço, até a próxima e vamos seguir em frente sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.